Acho que é justo a gente colocar aqui muito claramente que o principal candidato para assumir o Atlético nesse momento da temporada é o recém-demitido no Fluminense, Fernando Diniz, Sim. né? Campeão da Libertadores, foi mal na seleção brasileira e tem passagem também muito questionável no Atlético. A pergunta aqui para você, Furlan, para os amigos que acompanham Atletas, é muito simples. Fernando Diniz é abraçar o caos ou é afivelar os cintos porque uma jornada tanto quanto balançada vai começar no Atlético? Eu queria saber o que você acha, você é a favor ou você é contra a chegada de Fernando Diniz no Atlético? Cara, esse é um assunto muito delicado, velho. Porque, querendo ou não, a gente tá falando do técnico atual campeão da Libertadores, mas também o técnico atual lanterna do Campeonato Brasileiro. Né? Antes da demissão, ele era lanterna do brasileiro. Importantíssimo isso. Ele mostra que o Fluminense era muito frágil por uma série de contextos, jogadores que não foram repostos, jogadores ficando mais velhos, o subóbito do Fluminense só aumentava. Isso é verdade. Então, assim, ele tem muitos defeitos. Muitos mesmo. A gente lembra muito bem. A minha memória, ela não me deixa mentir. As ruas não esquecem, né? As ruas não esquecem o que foi 2018. 21 jogos, só 5 vitórias, tá? 38% de aproveitamento. Surreal, 38% de aproveitamento. É muito baixo. Mas a questão, Vintinhas, é outra coisa, cara. É tudo que foi 2018. Se o Diniz não saísse, vale lembrar, o Atlético não demitiu o Diniz, tá? 2018. Pediu pra sair. O Atlético continuou pagando salário para ele. Pagou curso na Europa, para que a ideia dele fosse voltar um dia pro Atlético. Esse é o grande ponto. Se chegou a hora de voltar, saberemos muito em breve. Talvez ele já tenha até voltado. Talvez você esteja vendo esse vídeo com o Fernando Diniz, já como treinador. Até que o nome desse vídeo ele vai ser Fernando Diniz, tá? Apenas isso. Fernando Diniz. E a gente estava trazendo um subtítulo de Afivele seus cintos ou Abrace o caos. Isso, exatamente. Vincenzo, eu até entendo você querer abraçar o caos, etc. Mas eu vou na contramão, tá? Não vou gorar o treinador, não vou fazer nada disso. Não vai torcer contra? Não. Porra, né? Porque tem gente que a gente torce contra. Tem gente que acha que a gente faz isso. Eu quero que ele, venha e tenha o começo que ele teve no Fluminense, com quantas derrotas Foram em 30 jogos? Foram 4 derrotas nos primeiros 30 jogos no Fluminense. Eu quero isso aí. Isso pra mim até é o ponto principal, assim, porque quando se questiona Fernando Diniz, e se questionou muito Fernando Diniz, principalmente na seleção brasileira recentemente, é que demora demais para encontrar exatamente a forma de jogar, para ensinar os jogadores a nova forma de jogar. Isso é balela. Isso é claramente balela. O Fernando Diniz perdeu 3 jogos nos primeiros 30, 4 jogos nos primeiros 30 que ele fez pelo Fluminense. Cara, é isso que a gente precisa hoje. Uma injeção de ânimo absurda, uma nova forma de jogar, os jogadores ficam mais soltos, um futebol mais ofensivo. Então, pra mim, cara, eu acho que... Eu tenho medo. Lógico que vem um pacote, Fernando Diniz. Claro. Lógico que a saída de bola tão questionada é parte disso. Lógico que as improvisações, que diminuíram muito, é verdade, são parte disso. E para deixar um parênteses, abrir um parênteses sobre essas improvisações. O Osorio improvisava muito. O Cuca improvisava mais, tá? Mais não fechem os olhos para isso. O Esquivel foi zagueiro, lateral, que é a posição de origem dele, foi ponta. O Felipinho foi zagueiro e foi lateral. O Madison foi zagueiro. O Godoy foi zagueiro. O Godoy também foi ponta. O Madison também foi ponta. O Canóbio foi segundo atacante, foi meia, foi centroavante. O Julimar foi centroavante. O Zapelli foi ponta. Isso eu tô colocando só da cabeça aqui. Se a gente fosse registrar tudo que fez de improvisação o Cuca, dá muito mais do que o Osorio fez. E dá, não sei se muito mais do que o Diniz faz no Fluminense, ou fazia no Fluminense, mas é parecido. Então, assim, vocês vão, o Fernando Diniz vai improvisar demais e vai estragar. Isso já está sendo feito no Atlético. Já está tendo uma improvisação, seja você contra, seja você a favor. A realidade é que já existem essas improvisações. Em campo não tem como mentir, tá lá. Exatamente. Então, assim, eu sou a favor. E eu acho que improvisar pelo bem tático da equipe funciona. Você vai ver o Guardiola. O Guardiola tem zagueiro de volante, o Guardiola tem zagueiro de ala esquerda, o Guardiola tem atacante de ala esquerda, você tem o Stones de volante, o Guardiola de ala esquerda, o Doku de ala esquerda. Você tem tantos outros exemplos. Então, improvisação, se bem feita, vem para o bem. Fechando esse parênteses agora. Não, e assim, o Diniz, ele improvisa o Marquinhos, né? O Marquinhos de ala direita, sim. Ponta como e ala, foi bem. Né? E faz gols da assistência. Exatamente, cara. Né? Ele manda...
Ele manda muito bem nessa O Ganso situação. sai de uma posição de armador para se tornar segundo volante. Eu já vi o Ganso jogar de zagueiro, tá? Mas daí o meu coração não aguentaria, tá? Não, aí acho que um pouco mais complicado. Ele jogou de zagueiro no Fluminense também, cara. É, então, a gente tem que estar preparado para esse pacote, lógico cara. que é uma montanha-russa, né? E talvez essas improvisações sejam extremas em momentos. Mas posso te falar, Vincenzo, por que eu fico com o pé atrás? Não é por 2018. De verdade, sim, não é. Porque ele evoluiu demais desde 2018. Claro que ele evoluiu. Ele foi campeão, né? quase campeão brasileiro 2 vezes. Pelo São Paulo e pelo próprio Fluminense, né? Pois é. Aí ele foi campeão da Libertadores, ele é campeão... Da Recopa também. Campeão da Recopa. Campeão carioca pelo Fluminense. Ele é bicampeão carioca. Então, assim, não é por isso. Ele tem 3 títulos pelo Fluminense. Exatamente. É pela evolução dele, eu acho isso fantástico, eu acho isso muito bom. Mas o que me dá medo é o pacote completo de Fernando Diniz no Atlético. Cara, o meu medo é a gente pegar um trabalho que estava sendo feito com o Cuca. Nós falamos no vídeo anterior, o Cuca começava a encontrar a sua equipe. Sim. O Atlético começava a ter novos índices de criação, outros tipos de trabalho, treinos diferentes, como a gente sempre bateu nessa tecla, queira o Cuca ou não, queira o pessoal ou não. É a realidade, é a verdade. E a gente começou a ver coisas novas na medida que o Cuca começou a entender melhor ainda seus jogadores e o Cuca começou a entregar dentro de campo algo bom. Sim. Eu gostei contra o Flamengo, eu gostei contra o Botafogo, eu gostei contra o Corinthians também. Logicamente que o resultado foi muito ruim, mas a atuação foi boa. Mas a atuação foi boa. Então eu via coisas positivas já acontecendo com o Atlético. E essa quebra desse processo... ok, não foi o Atlético que quebrou. Eu entendo, foi o Cuca que pediu para sair. Sim. Tudo bem. Mas agora a gente tem que olhar para o Atlético. O Cuca é página virada. O Cuca não importa mais. Ele pode ir para o Cruzeiro ou para o lugar que o Raico parta. Seria uma das maiores canalices da história, mas beleza. Certamente. Seria não importa uma das maiores mais. traições da história do clube. Mas tudo bem, de um atleticano. Mas ok. Agora o que importa é o Atlético. E eu tenho um pouco de receio, um pouco de medo. Talvez não sei ainda exatamente qual que é a palavra, Vincenzo. Mas o que eu tenho realmente é essa quebra de um trabalho que é uma coisa, que é um X, para começar um trabalho Y. Completamente diferente. Completamente diferente, cara, com uma zaga que, cara, com o Fernando Diniz tende a ser mais exposta. Cara, uma zaga exposta com Kaique Rocha e Thiago Heleno é de dar calafrios. Isso é verdade. Eu acho que o Matheus Gamarra e o Esquivel vão acabar jogando muito mais como zagueiros. De verdade. De verdade. Se o Fernando Diniz for contratado pelo Atlético, for mesmo, eu vejo isso acontecendo. Concordo. Eu vejo muito isso acontecendo. Então, vejo sim um Bruno Zapelli tendo espaço, né? Mais recuado no campo. Mais recuado. Eu vejo um Christian tendo muito espaço com o Diniz. Sim. Lembrando, Christian era opção 1 do Diniz na última janela. Pedido número 1 do Diniz. Você acha que ele não vai ter espaço agora? Claro que ele vai ter. Se o Diniz vier, é claro que ele vai ter. Jogando bem, né? Eu vejo um Mastriani evoluindo também, assim como o Cano fez tantos gols pelo Fluminense. O Atlético tem a gente falou isso no começo do ano, né, cara? Primeira live do ano. As características dos dois são parecidas. Claro que o Cano é mais decisivo, mais rodado, muito mais artilheiro, talvez. Mas a característica do Mastriani e do Cano, de jogadores que não são estritamente finalizadores, mas que finalizam muito bem, conseguem se movimentar muito bem dentro da grande área, é algo muito impressionante também. De acordo. E assim, eu entendo a preocupação de que vai ser uma mudança brusca você sair do futebol do Cuca para o futebol do Fernando Diniz. Caso acertado. Caso aconteça, exatamente. Sim. Lembremos do que já falamos aqui. Foram 4 derrotas nos primeiros 30 jogos do Diniz pelo Fluminense. Vamos apegar aos números. Sabe quem que era o treinador anterior no Fluminense? Ótima pergunta, eu não sei quem que é. Abel Braga. Cara, não é uma mudança brusca? É completamente diferente. É uma mudança cheio de completamente brusca e que mesmo assim dá certo. Num momento até parecido da temporada. O Diniz não assume no estadual. O Diniz assume já com a temporada rolando a vera. Sim. Então, assim, pensando no histórico do Diniz, ele já conseguiu pegar uma situação abrupta e conseguir dar resultado num começo de trabalho. Isso eu acho interessante e talvez me apegue a isso para ter otimismo nesse começo do trabalho. Agora, o Diniz é um cara que fez o André ser o melhor volante, ou um dos melhores volantes do Brasil. Sim. Convocado para a seleção brasileira, vendido caro à Europa. Eu imagino o que ele não faria com o Fernandinho. Imagino que ele não faria com o Fernandinho. E falando no Fernandinho, o Fernandinho pede desde o início do ano um treinador com a filosofia do jogo posicional. Pediu o Juan Malilo, pediu o Domenech Torrent, certo? Isso é um ponto confirmado.
Sim. E o Atlético vai no Osório muito pela filosofia de jogo posicional pedido pelo Fernandinho. Ponto confirmado. O jogo do Diniz é visto por muitos analistas táticos aí do mundo da bola como um jogo oposto ofensivamente ao jogo posicional. Jogo de liberdade, né? É, um jogo da relação dos jogadores, um jogo de muita movimentação, um jogo de pouca posição fixa no gramado. E aí tem muita gente que questiona o jogo posicional como um jogo que limita a movimentação, que limita as características e limita a criatividade dos jogadores. Sim. Agora, eu pergunto ao Fernandinho na final do Campeonato Paranaense, logo depois do título do Atlético, e falo para ele. Pergunto sobre o jogo posicional. O que já dá para notar nesse time do Atlético de jogo posicional? E ele fala que não é o jogo posicional que ele pede. Não é só a ideia de ter um jogo posicional que é contrária do Diniz. Sim. A ideia do Fernandinho com essas recomendações é fazer com que o elenco do Atlético entenda que o posicionamento no campo ganha vantagens. E a partir do momento em que os jogadores do Atlético entendam que quanto melhor se posicionar, como melhor se posicionar para ganhar vantagem física e vantagem de superioridade numérica no campo, melhor vão ser os resultados, o Atlético teria um bom caminho. É isso que diz o Fernandinho. Com o Diniz, o jogo não será posicional, será muito mais relacional. Mas eu acho que a filosofia do Diniz pode fazer entender os jogadores do Atlético dessa questão de que ter superioridade numérica e vantagens de posicionamento no campo podem fazer o time melhorar cada vez mais em atuação e na temporada. Falando tudo isso, sou muito favorável caso o Diniz chegue ao Atlético. Gosto muito da ideia. Tenho medo, tá, Vinicius? Eu gosto muito da ideia. Tenho medo, mas torço muito que as coisas aconteçam. Vamos ver o desgringolar aí dessa negociação. Mais uma vez, você pode estar vendo esse vídeo, o Fernando Diniz já pode ter sido contratado, descartado, mas a gente está repercutindo uma negociação vigente do Atlético no momento. E vocês? Aceitariam o Fernando Diniz de volta? Perdoam o Fernando Diniz? Já querem o homem de volta? Evoluiu, não evoluiu? Deixe nos comentários, se inscreva na Threads, curta o vídeo aqui e bora nessa. Tamo junto, um abraço e valeu!